Hoje para cá, de manhã, sem saber o que vou dizer para vocês, sem saber o que vou pregar hoje de manhã. Passando na minha mente um texto para falar, uma passagem para ler, para refletir, né? Pedindo a Deus alguma criatividade na minha mente para poder transmitir algo que possa edificar, consolar e exortar a comunidade, né? E minha cabeça viajava sobre alguns textos da Bíblia. Talvez eu pensei em falar em um salmo, né? Vinha pensando se eu falasse em um salmo. Outro momento, o texto ia para um texto do Novo Testamento, textos que eu gosto de falar, que eu gosto de pregar. E agora no louvor, o antepenúltimo, quando se falou de santo, 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 o texto que bradou no meu coração, um texto que eu vou usá-lo aqui essa noite para pregar para vocês, para falar para a comunidade nessa manhã, né? Hoje, dia 30 de novembro, né? Hã? Hoje é primeiro, 30 foi ontem, desculpe. Perdão, dia primeiro de novembro. 30 foi ontem, porque eu estava escalado para dia 30 ontem, baralhou. Hã? É, né? Deixa eu marcar aqui o tempo, senão me perco. Cadê o relógio? Relógio, relógio, relógio. O relógio está duro isso aí, né? É, cronômetro, que eu já vi o relógio com cronômetro, ele não perder o tempo, né? Irmãos, a vida é constituída também de oportunidades, né? Nós temos muitas oportunidades na vida e graças a Deus por isso. Deus é um Deus misericordioso, a misericórdia de Deus, ela nos oportuniza. E ai de nós, se nós não fôssemos alcançados a cada manhã com a misericórdia de Deus. O profeta Jeremias, ele diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada amanhecer. E elas são a causa de nós não sermos estragados, não sermos consumidos, não sermos destruídos, né? Porque tudo é graça. Eu falei de graça ontem. E a graça, ela dá oportunidade. Ela não é oportunista. Deus não gosta de oportunismo, né? De oportunistas, mas nos dá oportunidade. Eu trabalho há muitos anos com clínica de recuperação e tenho visto muito a bondade de Deus na vida das pessoas, né? Daqueles que eu faço parte desse contexto de tratamento da vida do meu semelhante, do meu próximo, que eu faço aquilo ali com muito amor, com muita dedicação, com muito zelo, com muito esmero, porque creio que eu não sou muito místico nessa coisa de dizer Deus me falou, mas eu sinto que Deus, ele quer que eu trate e cuide daqueles que eu já venho fazendo há mais de 10 anos. A coisa que está em mim eu não consigo deixar de fazer. Então eu creio que é uma pulsão espiritual, divina na minha alma, e eu tenho me dedicado a isso há 10 anos, há mais de 10 anos, fazendo esse trabalho. E eu tenho visto, de fato, ali Deus dando oportunidade. Eu tenho adquirido experiência com a dor humana, com o sofrimento humano, com a queda humana, não é? Com as tragédias da humanidade. Isso tem me feito crescer, crescer como ser humano, crescer como um ente do Evangelho, como cristão. Isso tem me aproximado mais da qualidade do Evangelho de Deus na minha vida. Tem sido maravilhoso para mim, porque quando você lida e trata com a dor humana e começa a se imiscuir com aqueles problemas, sentimentos e dores, você, no mínimo, tendo um bom senso e o Espírito de Cristo, você melhora. É óbvio que você tem um, uma melhora, um aprimoramento na sua fé, na sua peregrinação e na sua caminhada. Eu tenho visto muito essa questão da oportunidade de Deus. Vejo essa oportunidade manifesta na misericórdia de Deus a todo momento, aonde eu vou fazer esse trabalho, também aqui na comunidade, porque ainda que a gente sirva a Deus, siga o Evangelho, nós falhamos, nós erramos, nós pecamos, né? A gente comete os nossos
delitos, as nossas falhas, os nossos erros. E Deus nos dá também a oportunidade, é óbvio. E é por isso que nós estamos aqui alegremente, não é? E no momento do louvor, ali do último louvor, né, senti uma alegria muito forte no meu coração, na minha alma, né? Graças a Deus, é tão bom, é tão gostoso você sentir isso, e a gente atribui essa emoção à presença de Deus nos nossos corações. Isso é uma coisa maravilhosa, irmãos, é uma coisa indescritível, a real presença consciente de Deus no ambiente aqui onde a gente está reunido, em saber que Ele nos deu essa oportunidade, mais uma vez, no domingo de manhã, de estar aqui na comunidade com os irmãos reunidos para louvar e magnificar a sua bondade que nos oportuniza cada dia que passa, para que a gente possa alçar as nossas cabeças e continuar firmes e fortes, seguindo e servindo o Evangelho de Jesus Cristo. Né? Por que eu digo isso agora? E por que eu visitei na minha memória alguns textos da Bíblia e ele caiu aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3. É um texto que eu gosto muito de falar, desse texto aqui. E por que eu decidi falar? Eu acho que o louvor que antecedeu esse último louvor, quando a frase, o refrão era santo, 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 santo. Eu digo, não, então, eu acho, Senhor, que é aqui que tu quer que eu fale. Que é Apocalipse, capítulo de número 3, o verso de número 8, mas eu vou ler o verso de número 7 para autenticar essa minha fala, dizendo que Deus confirmou esse texto para eu falar nessa manhã, com a frase do louvor que chamavam de santo, não é? Porque em Apocalipse capítulo 3, verso 7, que é uma carta, e a gente não vai falar especificamente sobre a teologia das cartas em si, mas é uma carta à igreja que é chamada de Filadélfia. E o termo Filadélfia, irmãos, filos, filéu, amor, adelphos, irmãos, do grego, a junção das palavras aqui, quer dizer amor fraterno, amor fraternal, amor entre irmãos, já que nós tivemos a oportunidade de nos conhecer, o amor a cada dia cresce em nós, essa carta é, obviamente, para aqueles que andam em amor fraterno, amor entre irmãos. E ao anjo que está na igreja em Filadélfia, escreve, aí ele diz, isto diz o santo, aquele que é separado, que é o santo do santo, aquele pelo qual o seu corpo não viu nem corrupção, aquele que em tudo foi tentado, como diz o testemunho do Novo Testamento, mas sem pecado, né? Santo, aquele que é santo, que é Jesus Cristo, aquele que é verdadeiro, aquele que é a verdade, aquele que é o caminho, aquele que é a vida. Ele é a verdade real, a verdade única, a verdade em sua concreção plena. Ele é a verdade. Aí ele diz, o que tem a chave de Davi? O que tem a chave de Davi? E é por isso que eu falei de oportunidade. Porque o texto diz que ele tem a chave de Davi. E lá no livro de Isaías, capítulo 22, verso 22, esse texto é citado pela primeira vez. Se quiser colocar aí, Isaías 22, 22, salvo me engano, esse texto é reproduzido lá no Antigo Testamento. Lá, a respeito do Messias, a respeito do nosso Cristo, do meu Cristo, aquele que me dá a oportunidade nessa manhã de falar do seu amor. Que diz, o que tem a chave de Davi, porém sobre os seus ombros, os ombros dele, a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Olha o texto aqui em Apocalipse, é o Espírito usando o escritor do Novo Testamento a respeito de Jesus, se servindo da profecia antiga e projetando para a eternidade, para os nossos corações, o texto que falava do meu Cristo, do teu Cristo, do nosso Cristo. O que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aí o verso 8 diz, eu sei as tuas obras, as nossas obras. Como ele sabia as obras
daquela comunidade, daquela igreja, daquelas pessoas, daqueles irmãos, daquele conglomerado de crentes desse período ali. Por quê? Porque nós cremos no Deus, isso é simples até o que a gente vai dizer, onisciente. Cristo é e sabe. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe as minhas obras, ele sabe as tuas obras, ele sabe o que eu penso, ele sabe o que eu desejo, ele sabe o que eu quero, ele conhece os meus pensamentos, as projeções da minha mente, o que eu arquiteto em relação, o que eu construo em relação a tudo na minha vida. Ele sabe de tudo. Salmo 139, eu insiro no contexto dessa fala, nessa fala do que está dito aqui, quando ele diz, eu sei as tuas obras. Ele sabe as tuas obras, o teu pensar, o teu deitar, o teu levantar. Tudo de ti é conhecido dele. Ele sabe as maquinações má, as nossas fragilidades, as nossas impotências, as nossas dificuldades. Ele sabe os nossos valores, as nossas virtudes, a nossa garra, a nossa determinação. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o nosso labor diário, cotidiano, a batalha que a gente vem enfrentando, a luta que a gente vem a cada dia mais combatendo e de maneira aguerrida tentando vencer. Ele sabe de tudo e de todas as coisas, assim é a palavra do Senhor. Então, com essa palavra eu trago agora um pouco de conforto para você, ao seu coração, que está aqui nesta manhã, tendo a oportunidade de ouvir essa palavra nesse culto. Creia, Deus sabe as tuas obras. Ele conhece o teu trabalho, as tuas dificuldades, a tua labuta, o teu labor, as tuas aflições. Tudo está diante do teu Deus, tudo está diante do teu Senhor. Ele te conhece. E com isso eu quero dizer, anexando mais uma frase de esperança, que Ele está contigo na tua batalha, Ele está contigo no teu trabalho, no teu labor, Ele está contigo em todos os momentos da tua vida. Ele é o teu Deus, Ele sabe as tuas obras, Ele sabe a obra dessa comunidade aqui, simples, singela, verdadeira, mas temente a Deus. Ele sabe o trabalho do Bruno, a intensidade do Bruno, a preocupação do Bruno, em fazer com que essa comunidade cresça, apareça, se robusteça cada vez mais, e o amor seja o pináculo da glória dessa comunhão, e a propagação do reino de Deus por essa comunidade possa invadir essa região, esse bairro, carregando a explicitude e a verdade desse que conhece todas as obras e todos os seres humanos. Ele conhece todas as nossas obras e todos os nossos labores e trabalho. Eu sei as tuas obras. Aí, ele segue dizendo o seguinte, e aqui é que eu falo de oportunidade para a gente. Ele diz, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Porta aberta. É uma oportunidade sempre que Deus nos dá. Porque algo às vezes pode parecer inviável, impossível aos nossos olhos, às nossas imaginações, aos olhos humanos, mas diante de Deus, meu irmão, minha irmã, nada, realmente creia que nada pode ser impossível para aquele que crê, porque Ele sempre está nos oportunizando, Ele sempre está abrindo uma porta de oportunidade na nossa vida, seja as portas espirituais que eu falei no início aqui e repito, que são as misericórdias de Deus, o perdão de Deus, a bondade de Deus, que se renovam, que se abrem a cada amanhecer, mas Ele tem uma porta aberta para cada um de nós. Para cada um de nós, Deus tem uma oportunidade de bênção. Para cada um de nós, Ele tem uma oportunidade para lhe fazer melhor, para lhe fazer crescer, para lhe fazer uma pessoa mais próxima da sua vontade, mais próxima do seu querer. Ele abriu a porta, e a porta que Deus abre para mim, para você, creia que ninguém pode fechar. Se Ele abriu, está aberta. Se Ele abriu, está escancarada. Se Ele abriu, pode entrar. Se Ele abriu, entre e tome posse. Se Ele abriu a porta, é um acesso de bênção para a sua vida, para a sua jornada, para você, para nós. Se Deus abriu a porta,
dessa comunidade aqui no Muriti, está abrindo mais, escancarando mais portas de evangelização. Vamos crer, meu irmão, e vamos entrar, que a bênção será maior, a bênção será grande, foi escancarada e aberta pelo Senhor nosso Deus. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar, e a que Ele fecha, ninguém pode abrir. É a porta do reino de Deus. Pode ser uma porta pessoal para mim e para você. Pessoal. Porque às vezes a gente julga ter alguma perca, algum prejuízo, algum dano, achando que aquilo nos fez mal, mas às vezes, irmãos, e a gente vai entender certas coisas mais para frente. Às vezes é Deus não permitindo com que aquilo que a gente pensava que seria bom para a gente, poderia ser uma tragédia na nossa vida. E ali, de maneira espiritual, e quem tem discernimento entende, ainda que no momento não entenda, mas posteriormente vai entender que foi o próprio Senhor que não permitiu com que aquilo acontecesse, porque aquilo não seria bom para nós. Ele não é, de fato, como conversava com o Bruno agora ali, ele não é um manipulador, nós não somos fantoches, nós temos o arbítrio, mas nós não cremos num Deus deísta, que é um Deus que cria as coisas, Ele faz a criação e não interfere mais. Nós somos teístas, nós cremos num Deus que ainda que nos deu o arbítrio, o livre-arbítrio, Ele ainda intervém principalmente na vida daqueles que creem. A Bíblia, o livro que nós cremos, está carregado dessa verdade. Não nos manipula, mas Ele age na vida daquele que segue Ele, daquele que crê. E eu dou graças a Deus, eu poderia citar e enumerar, elencar várias portas que Deus fechou na minha vida e que momentaneamente para mim foi horroroso viver aquilo, mas Ele fechou e ninguém pôde mais abrir. Entretanto, Ele abriu portas para a minha vida que ninguém também pode fechar. Não pode fechar. Acredite nessa verdade. E sempre que eu falo nesse texto, eu falo sempre, irmãos, de algumas portas. E principalmente a porta que Ele abriu, que ninguém pode fechar. Por exemplo, uma porta tem a ver, essa minha fala a partir de agora, com o contexto antecedente da minha palavra, da minha fala, aqui nessa manhã, para vocês, e falando de ontem, foi uma maravilha, o evangelismo, mas foi o culto campal, primeiro, espero que de uma série, né? Porque eu queria falar de algumas portas, aqui, que a minha memória puxar e que eu me lembrar da palavra. A porta que Deus abriu e que ninguém pode fechar, que tem tudo a ver com o que nós cremos. Por exemplo, a porta espiritual, ainda que Ele tenha essas portas pessoais para a gente, essa oportunidade para a gente, nos oportunizando a cada dia, né? Mas a porta maior, que Deus abriu, irmãos, e que ninguém pode fechar. Ninguém, absolutamente ninguém pode fechar. Mas ninguém, nem as potestades, nem as hostes infernais da maldade, nem o diabo, nem Satanás, nem os demônios podem fechar a porta. Não uma porta física só, física, um templo físico. Uma comunidade como essa, uma porta de acesso onde se adentra a um recinto de adoração e de louvor a Deus, né? É a porta da comunidade espiritual, é a porta da igreja. Essa porta que Deus abriu, irmãos, a porta da igreja. Igreja, não me refiro à igreja como uma instituição humana, seja ela romana, seja ela católica, seja ela protestante. Não me refiro a isso, porque a porta da igreja está além dos padrões das instituições humanas. Como ontem, na verdade, nós nos reunimos ali, na beira de uma avenida, de frente a uma academia, e ali não tinha porta física para ninguém adentrar, mas a porta da igreja espiritual de Deus estava aberta e acessível àqueles que ouviam cultos, louvores e a pregação da palavra. E ela está aberta e ninguém pode fechar essa porta. Absolutamente ninguém. Por isso, essa palavra também é uma palavra de encorajamento para todos nós, diante do tempo mau que nós vivemos, das ideologias políticas,
dos perversos de esquerda, dos perversos de direita, não interessa o polo. Há perversidade e perversão em todos os ambientes. E há muitas intenções perversas contra a consciência daqueles que servem a Deus e que são igrejas do Senhor. Às vezes com projetos mal elaborados, com projetos anárquicos, com projetos perversos, com projetos promíscuos, seja lá o que for, projetos de empoderamento, seja lá o que for, irmãos. Bote no seu coração, creia que ninguém destruirá a igreja do Deus vivo. Ela é indestrutível. Ela é a coluna e o baluarte da verdade. Quanto mais houver perseguição, há maior crescimento, porque o dono da obra é aquele que é e que conhece todas as coisas, é o poderoso de Israel. Não será abalado. Não temam. Vai fechar a igreja, não temam. Pode fechar templo, pode fechar porta, pode fechar o que é material, mas a porta da igreja continuará aberta e o acesso a Deus será cada vez mais amplificado no coração e na mente daqueles que creem. Pode ter certeza disso. A porta que Deus abre, ninguém fecha. O período em que a igreja mais se fortaleceu no período romano, por exemplo, a perseguição era brutal, terrível. De modo que eles se reuniam, queridos, em cemitérios. Eles não tinham onde se reunirem, diz a história, né? Não tinham onde se reunirem. Entretanto, o reino lá de Roma estava capilarizado, assim, de cristãos que eclodiam segundo a graça de Deus e ninguém impedia esse crescimento. Só teve um problema posterior a isso, de queda na igreja, foi quando a mentira influenciou, empoderando a mente dos cristãos desse período, pervadiu ao núcleo da comunidade e perverteu na instrução. É como aquela passagem do Antigo Testamento, que eu acho que todos nós conhecemos, aqui, lá no capítulo 23 de Números, que é do profeta Balaão. Acho que todo mundo conhece aqui a história do profeta Balaão, né? Que ele foi contratado para amaldiçoar Israel. Baraque contrata o profeta para amaldiçoar Israel. Só que quando ele vai fazer o sacrifício, leva os animais, aquela coisa toda, os touros e tal, e quando ele vai abrir a boca para amaldiçoar, o Senhor converte a maldição em bênção. Ele vira o disquete da cabeça do profeta, e o profeta, ao invés de amaldiçoar Israel, abençoa Israel na presença daquele que pagara a maldição. E eles: como fazes isso? Estou te pagando para amaldiçoar e tu abençoa. Ele disse: eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Aleluia, irmãos. Você não tem a mínima possibilidade de ser amaldiçoado. Sabe por quê? Porque você já está abençoado por Deus. Abençoado por Deus. Você não é mais Jacó, é Israel. Ele cita Jacó e Israel. Não vale encantamento contra Jacó, muito menos adivinhação contra Israel, porque Deus sempre está convertendo Jacó em Israel de Deus. Entretanto, o que Balaão faz, já que não pode amaldiçoar, ele dá instruções para perverter a mente dos israelitas pecarem, claro. Dando instrução para que ele se envolvesse com as midianitas e ali eles deixassem de temer o Senhor. E aí, o próprio Balaão está citado em um dos livros aqui do Novo Testamento, das cartas aqui, do Apocalipse. Não é? E eu estou dizendo isso para justificar o que eu falei sobre Roma no início, para a gente não temer. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Já que ninguém destruía, ainda que eles matassem cristãos, a igreja do Deus vivo, eles perverteram a fé cristã com engano, com engodo, com falácias, com idolatrias e coisas assim. Mas mesmo assim, ainda que haja engano
no meio daquilo que se diz igreja, a igreja do Deus vivo está de portas abertas, está acessível, está de pé, porque ninguém pode fechar essa porta. A porta da igreja. A igreja. Ela, vamos falar agora no mundo físico, usar o mundo físico para falar sobre o contexto dessa minha fala agora antecedente. Como diz Mateus, capítulo 7, acho que 13 e 14. Os textos estão vindo agora. Deus é bom. Estão vindo. Porque lá se diz o seguinte: entrai pela porta. Pela porta. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna. Entrai pela porta estreita. É assim que diz o texto lá. De Mateus 7, 13, 14. 13, 14, é isso mesmo. Porta estreita, não é? Que é o conselho de Balaão, que alarga as fronteiras da nossa compreensão, do nosso entendimento, dessensibiliza a nossa espiritualidade e faz com que a gente se afaste de fato do caminho, da verdade e da vida. Mas estreita é a porta e apertada o caminho que conduz à salvação. Infelizmente, dentro do contexto universal, são poucos os que acertam nela. Poucos, diz Jesus, que realmente é. Olharmos o contexto do mundo incrédulo, que não crê, e de muitos que se dizem cristãos e, infelizmente, não são seguidores de Cristo, e essa palavra, ela abrange o contexto universal, mas o contexto eclesiástico também, com certeza, e a arquetipia dessa minha fala você encontra também no Antigo Testamento, quando se sai o povo do Egito, se diz lá, que sai um vulgo no meio do povo, e muitos que saíram do Egito, lá, por causa da incredulidade do coração dessa gente, desse povo. Olha só que coisa doida, depois que eles não creram, que eles estariam na terra dentro de 40 dias, e aí por causa da incredulidade foi acrescentado a cada dia um ano, ou seja, eles iam peregrinar, rodear o deserto por 40 anos por causa da incredulidade. E nesse período a palavra de Deus foi o seguinte: desses que saíram, nenhum tinha 20 anos para cima, de 20 anos para cima, adentrará a terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Imagina, daquela grande multidão, milhões ficaram pelo caminho, andando com Deus, vendo mandamento, tábuas da lei, sobrenatural e coisas assim. Quando eles chegam lá na frente, irmão, só chegam daquela geração 3. A promessa era para 2, Gilmar. Chegam só 3. Josué, cadê o Calebinho? Cadê o Caleb? Está lá dentro. Caleb. Caleb quer dizer esperto, atento, vigilante. É o Caleb. Abençoado, esperto. Deus abençoe, para que assim ele seja. E um terceiro entrou. Você sabe quem foi que entrou? Desses 2 e mais um? Os ossos de José. Eles carregaram esse período todo e andaram com José nos ombros lá. Onde iam, os ossos de José iam. Porque José deu ordem. Olha, quando partirem daqui, ele deu ordem. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 49, a respeito dos seus ossos. E o escritor aos Hebreus, capítulo 11, descreve que José, por fé, deu ordem acerca do seu corpo, dos seus ossos, para o tirarem do mundo onde representava a perdição e levassem para o mundo onde representava a glória, a salvação e a promessa de Deus. Aí José entra lá. Seus ossos dão testemunho da sua fé em Deus. Porque saiu daquilo que é considerado simbolicamente de mundo, porta larga, caminho largo, que era o Egito, para Canaã, prometida por Deus por a terra. A porta também, queridos, ela é poderosa, poderosíssima, já que eu disse anteriormente que nada prevalece. Jesus disse o seguinte:
no Evangelho de Mateus. E quando Jesus diz isso, eu acho que é capítulo 16, só não lembro o versículo, que Jesus disse. Eles estavam no monte chamado Monte Tabor, lá na Palestina, ali, onde Jesus estava, Jerusalém, os arredores ali. E o Monte Tabor era um monte onde se praticavam os cultos às divindades pagãs. Era onde estava a bruxaria, a feitiçaria, aquilo que nós chamamos de macumba, magia negra, todas essas coisas. E Jesus está no Monte Tabor. E ali, ele falando para Pedro e para os discípulos, e ele diz ali para Pedro, Pedro é um fragmento de rocha, porque ele faz uma pergunta aos seus discípulos acerca do que diziam dele entre o povo onde eles andavam. O que dizem ser o filho do homem para vocês onde vocês estão andando aí? Aí uns dizem, olha, dizem que tu és um profeta, Elias, até mesmo João Batista que ressuscitou dentre os mortos. E vocês, o que vocês disseram? Pergunta o Senhor. Aí Pedro tomando a palavra, Pedro, como ontem eu citei Pedro no capítulo 6, Pedro gosta de tomar a palavra. Para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Aí Pedro tomando a palavra, né? Eu disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem, Pedro. Visto que não foste carne e sangue que te revelaste, porque tudo é revelação, mas o Pai que está no céu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É maravilhoso, irmão. Te digo, tu és Pedro, tu és fragmento de pedra, tu és brita, quebrada, fragmento, areia, grão pequeno, areia grossa. Pedro, tu és Pedro, teu nome é Pedro, tu és um fragmento dessa rocha, recriado na rocha, que é Pedro. Pedro, digo, sobre esta rocha, tu és o fragmento de rocha, mas sobre essa rocha, que era ele, que é a revelação que Pedro teve, rocha eternal que é Cristo, tu és fragmento, e sobre a rocha da revelação que sou eu, que é Cristo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Cristo é poderosa, nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja do Deus vivo, do Deus eterno. Ninguém pode fechar. Aí, irmãos, por quê? E aí vem um conselho para nós, como ontem a gente falou sobre. É engraçado que você fala uma palavra e Deus usa o irmão e amplia a nossa mente, a consciência, né? O Bruno falou sobre fardo, e aí usou outros fardos, né? Sim, os fardos, e realmente é maravilhoso você ter essa comunhão, e aí você vai dilatando mais a compreensão da palavra do Senhor na vida da gente. Mas o segredo, quando eu disse lá de fardo e jugo, e eu citei o jugo do contexto da época, Bruno já falou de fardos que ampliam a minha consciência também, que existem, que é o fardo da competição, sabe? Que é o fardo da rivalidade, que é o fardo das vaidades da gente, da essência egóica do ser humano, e que em Jesus não tem esses fardos, muito pelo contrário, ele tira tudo isso da gente, e o fardo é leve, o fardo pode ser carregado, o fardo dele não danifica a cerviz, a coluna, não, nada disso. Mas o segredo aqui dessa palavra, depois que eu disse isso, olha o contexto final do versículo. Ele diz assim, tendo pouca força. Aprendei de mim, eu disse ontem,
porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Aprendendo de Jesus. Aí ele diz aqui, olha, tendo pouca força, depois que ele diz que ele fecha e abre e ninguém pode fechar, ele diz, tendo pouca força. Tendo pouca força, eu não me acho um ser muito empoderado, muito forte. Eu não me acho um super evangélico, um super crente. Eu não sou um propagador legalista e moralista. Eu não disciplino as pessoas como se eu mesmo não estivesse dentro da disciplina. Eu não exorto, consolo e edifico a igreja como se na minha fala eu não fosse participante dessa exortação, dessa reprimenda, dessa disciplina da palavra. Eu não falo de um tema que é pecaminoso sem entender que eu posso fazer parte do processo daquele tema. Eu não me refiro ao inferno para falar em si do inferno, sem a possibilidade de eu, se não andar no caminho do Senhor, fazer parte do contexto infernal que eu prego para as pessoas. Se eu não tomar cuidado, eu adentrarei dentro do contexto do inferno também. Logo, eu sou pecador igual a você, fraco igual a você, falho igual a você. O início da minha fala foi justamente essa. As nossas fragilidades são todas, e em todas as direções. Nós somos fracos, nós não somos fortes. O próprio Novo Testamento dá testemunho disso. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre isto aqui. A nossa força às vezes é pequena para certas coisas. Muito pequena. Para uns aquilo se torna mais fácil, para outros mais difícil. A Regilane deve sofrer muito com seu irmão. Às vezes sente pouca força em observar e ver o sofrimento da sua mãe, no seu coração, do seu irmão, da sua tragédia. A gente é humano, a gente é tutano, a gente é osso, a gente é carne, a gente é ser vivente. Tem emoções, tem sensações. Apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo de número 12, quando ele vai descrever as agruras e o horror que ele vive por causa do amor de Jesus ali, no capítulo 2. E aí ele fala lá na terceira pessoa que conhece um certo homem, não queria se arrogar e se soberbecer, que ele tinha uma experiência divina com o Eterno. Conheço um certo homem que foi levado ao terceiro céu, não sei se no espírito ou na carne, Deus o sabe. A revelação era de um êxtase tão enorme que ele não sabe se de fato ele foi em corpo ou em espírito. Ele só sabe que ele foi ali. E por causa das excelentes revelações, lhe foi imposto um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me gloriasse nas excelentes revelações. Quanto mais você tem intimidade com Deus, mais sofrimento você vai ter na vida. Esses dias eu estava visitando essa arrogância espiritual, trabalhando ali no meu carro, dirigindo e pensando, Senhor, tu deve me amar muito, porque eu estou sofrendo, é um sofrimento de sofrimento. Que experiência é essa que eu estou tendo contigo sobrenatural para tanto sofrimento? Eu não paro de sofrer. Tem um texto lá no Antigo Testamento, que é do livro de Esté, que o Amã, é uma palavra de... É Amã, o nome do cara, é o personagem é Amã, né? Amã. Que é o amalequita que queria destruir o povo judeu. Quando ele percebe assim, e percebeu que o mal já estava designado, ele teve a compreensão que o mal já vinha contra ele, né? E no meu caso, eu percebi que a minha vida vai ser de prova mesmo, tomando para mim essa frase, não no ambiente da perversão dele, mas das provações de Deus para a minha vida, para as nossas vidas. E a gente vai sendo alcançado por males, e a coisa, meu Deus, será que isso não para de eclodir em mim? Mas eu tenho paz e tenho descanso na minha alma, como eu disse ontem, irmãos. E aí, quando a gente lê Paulo no capítulo de número 12, é que a gente se enche assim dessa graça de Deus, porque as excelentes revelações de Paulo fez com que ele sofresse as perseguições, apedrejamentos, açoites com vara, açoites com chicotes, perseguição dos que são de fora, perseguição dos que são da igreja, fugitivo a ponto de descer um muro em Damasco, num cesto, sabe-se lá de quê, e naufrágio. Ele descreve coisas aqui que a narrativa do Novo Testamento não mais. E aí ele ora a Deus, e diz que ora intensamente por 3 vezes a Deus.
para que Deus afastasse aquele espinho. E há uma discussão que espinho era esse de Paulo. A Bíblia diz que era um mensageiro de Satanás, outros dizem que era um sofrimento, uma doença física. O contexto mais básico para entender era realmente esse sofrimento de perseguição por causa do evangelho. Não importa, o que importa é que ele era um sofredor e que orou a Deus por 3 vezes, e ele era um homem muito usado por Deus. Tem um cara aí, o tal do Jeremias, falando uma palavra engraçada, Gilmar, que eu vejo, o negócio da determinação. Tem uns recortes aí que eu acho engraçado ele dizer, negócio de determinar. Já viu aquilo ali já? Determina, não sei o quê. Aí ele diz, bem engraçado lá. Pois determina pro teu cachorro falar. Vai, determina, né? Esse negócio assim. Eu determino. Tem um ensinamento aí dizendo que você tem que determinar que as coisas caem por terra. Eu já passei por isso. Caiu não, irmão. Continuou. Já inventei de adotar essa doutrina. Eu determino, sai! Até hoje. Continuou certas coisas, tem que fazer cirurgia, as coisas, do jeito que elas são. Paulo, que era poderoso no Espírito Santo, orava, ressuscitava a sombra de pé, os lenços, o seu colo em cima de Eude. O cara, tanto, o Paulo era tão ousado que ele tanto curou uma diarreia, tá lá e eu, lá no público, lá em Malta, uma diarreia. O cara comeu alguma coisa, uma gordura lá, um porquinho lá, ele deu uma gordura, uma diarreia, ele curou o cara, como ressuscitou. Aí está Paulo aqui sofrendo uma perseguição por causa do evangelho. Ele poderia dizer, mas Senhor, eu te sirvo, por que isso? Para que isso? Orou por 3 vezes e a palavra do Senhor foi a seguinte para Paulo, e todos nós conhecemos a palavra. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz assim, pois agora de muito bom grado eu me alegrarei. Aí ele vai citar ali nas tribulações, nas perseguições, nas angústias, nos sofrimentos, por amor de ti. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Tendo pouca força, eu vou concluir. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. A minha palavra. Eu conversava com o Bruno agora. Bruno, rapaz, falava até sobre isso. Não sei o que eu vou falar, o que eu vou dizer, meu Deus. Estou pensando aqui. Aí o Bruno disse, rapaz, é por isso que é bom a gente... Eu gosto de pregar o sermão expositivo, né? Eu digo, é o melhor sermão para a gente pregar. Só que o sermão expositivo, conversava com ele, né? Requer tempo demais para a gente preparar uma mensagem de sermão expositivo. Você tem que ler contextos e contextos. Você tem que fazer literatura, ler textos paralelos. No mínimo, um sermão bem construído, elaborado, requer 13 horas. De 10 a 13 horas para você fazer um sermão. Aí o Bruno disse, e hoje em dia, não com a comunidade aqui, falando em tese, né, da comunidade, e hoje em dia o cristianismo, ele não gosta muito de sermões positivos, porque a maioria não lê. Eu creio que os irmãos lêem a Bíblia aqui, amém, irmãos? Amém? Amém? Não gostam muito de Bíblia. Não leio muito, então hoje em dia se prega muito um sermão temático, porque você pega o tema secular, o tema dos assuntos contemporâneos, e aí a pessoa desperta a curiosidade para aquele tema e você prega a palavra em cima. Também é muito bom, né? Mas o expositivo é das melhores maneiras de pregar a palavra de Deus. Mas, sobretudo e acima de tudo, não só pregar, guardar. Diz aqui, porque guardaste a minha palavra, como diz o Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra guardada no coração é o poder do crente, é o poder do cristão. A palavra guardada no coração é o discernimento do andarilho da fé. A palavra guardada no coração é o alimento no tempo de escassez. É a água no deserto. É a energia na fraqueza. É a luz nas trevas. É o amor no ódio.
é o perdão no pecado, é a misericórdia no erro, é o acolhimento no desprezo. Guardar a palavra é andar protegido. Eu pensava hoje em falar o Salmo 91, vinha pensando, e ali o início do Salmo diz assim: aquele que habita. Inicia-se dizendo aquele, Salmo 91. Eu pensei em falar sobre ele. Aquele. Não fala na primeira pessoa, né? É um pronome demonstrativo. Aquele. Quem é aquele? Pergunta que se faz ali. Aquele que habita. Está dizendo Moisés que habitou, eu que habito, é aquele que habita. No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí o pronome possessivo vem depois. Direi do Senhor, Ele é o meu, pronome possessivo de posse. O meu Deus. Quem guarda a palavra de Deus habita no esconderijo do Altíssimo. E a sombra do Onipotente descansa. Em todos os sentidos. Ele está blindado em Deus. E sobretudo, para eu finalizar, se diz: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não negaste o meu nome. O nome de Jesus. É claro que quem já guarda a palavra nessa perspectiva que eu falei, o nome de Deus está preservado. A autoridade do nome de Jesus está preservada na mente, na consciência do que crê, do que acredita. Porque, infelizmente, e a gente tem que dizer isso sempre com tristeza, Jesus disse no Evangelho, né, que aquele que se desenvergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai que está no céu. Também no Evangelho de Lucas, ele diz assim: por que vocês me chamam Senhor? Senhor, Senhor, Senhor. Se vocês não fazem, não obedecem o que eu digo, o que eu mando. Paulo aos Romanos diz que nem todo aquele que é de Israel é israelita. Infelizmente. Assim como saiu um vulgo de pessoas do Egito entre a comunidade universal cristã, há pessoas assim. Há pessoas que negam o nome de Jesus por interesse. Há pessoas que negam o nome de Jesus pelos poderes constituídos pelos humanos e pelas autoridades. Há pessoas que negam o nome de Jesus. Inclusive, Bruno falou domingo passado aqui, e eu entendi o que ele quis dizer sobre aquilo, e não é nenhum tipo de ofensa ou crítica a ideologias políticas e ideológicas, não. E ele falou que cristãos estavam apoiando uma cabala para matar o Lula, o Alckmin e o ministro, né? E isso não é, irmãos. Isso não é de quem professa o nome do Senhor. Um cristão não vai justificar isso. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ainda que eu não goste do Lula, não vote no Lula, eu tenho que amá-lo. Não é desejar a sua morte. Ainda que eu não goste de Bolsonaro e não vote em Bolsonaro, eu tenho que amá-lo. Eu não quero que ele morra, que ele seja assassinado. Isso é tomar o nome de Deus em vão. E um dos mandamentos principais, irmãos, da escravidão dos judeus na Babilônia, e que eles não citaram mais o nome de Deus. Eu não sei qual é o número do mandamento, qual é aquele não tomarás o nome do Senhor teu vão? Terceiro, é? Eu acho que é o terceiro mandamento. Eles, depois do exílio da Babilônia, eles não citaram mais o nome de Deus.
o nome antigo de Deus. E esse nome se perdeu, a pronúncia. Ficou impraticável. Eles não pronunciavam mais, e aí diz Israel que só o sumo sacerdote é quem pronuncia ainda hoje lá, no dia de Yom Kippur, lá na religião hebraica. Se perdeu. Por quê? Porque eles usaram tanto o nome de Deus em vão, que foi um dos motivos deles serem levados cativos para o exílio babilônico. Eles não pronunciaram mais, eles começaram a chamar Deus de Adonai, quer dizer Senhor. Não mais esse tetragrama, YHWH, que aí depois, 600 anos depois de Cristo, introduziram as vogais. Os judeus maçoretas introduziram as vogais do nome Adonai entre o nome Jeová ou Yahvé, o tetragrama, e deu essa pronúncia portuguesada de Jeová, Yahvé, alguma coisa assim. Mas nem se sabe se a pronúncia é essa, ficou um segredo oculto para os judeus. Mas o nome de Deus não quer dizer isso, sim, as palavras em si, é autoridade. É você fazer coisas em nome do Criador que são contra a vontade do Criador. Totalmente contra a vontade do Criador. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus para vingança. Sabe? Usar o nome de Deus para vingança é usá-lo em vão. É não preservar o nome do Senhor. É usar o nome de Deus para o mal, para todo tipo de mal, é usar o nome de Deus em vão. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, diz o texto. E aqui nós paramos e vamos orar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quem recebe essa palavra aí pode dizer amém? Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, aqui nessa manhã mais uma vez.